neste momento, vamos passar para a palavra do Senhor, amém? Quem vai nos trazer a mensagem é a nossa irmã Lívia. Ela está com a oportunidade, em nome de Jesus. E eu queria, irmãos, como igreja do Senhor, que vocês colocassem de pé. Vamos estar orando pela vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, em nome de Jesus. Pai amado Deus, em nome de Jesus, colocamos diante das tuas mãos a vida da nossa irmã Lívia, Senhor, que neste momento, Pai, vai nos trazer a mensagem diretamente da parte do céu aos nossos corações. A nossa oração é pedindo, Deus, o teu auxílio, o teu favor, a tua graça, que a irmã, Deus, seja um instrumento nas tuas mãos e que, Deus, a palavra, a mensagem possa vir de encontro, Deus, aquilo que precisamos, ó Deus, nos tratar, nos curar, nos moldar, em nome de Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. Aproveita que vocês já estão de pé mesmo. Já vamos abrir 1 Samuel, né? Vamos abrir, que a gente já fica em pé uma vez só. Glória a Deus. 1 Samuel, é um prazer, né? Mais uma vez estar aqui, graças a Deus. O pastor me perguntou ontem, por volta de umas 5 horas, eu sei que está assim em cima da hora, mas você pode levar a palavra amanhã? Aí eu falei, Jesus amado. Ô pastor, eu posso, é Deus que faz a obra mesmo, a obra é dele. Então, a obra é dele, né? A gente está aqui só para ser usado pelo Senhor, né? Então, 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que vai nos direcionar nessa noite, como sempre ela nos direciona, amém? A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, 1 Samuel 13, de 8 a 14, diz assim: Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você pode se sentar? Senhor, fala o nosso coração. Senhor, transborda sobre nós a tua palavra, teu ensinamento, Senhor. Em nome de Jesus, que haja aqui corações abertos e disponíveis, incluindo o meu, para ouvir a tua voz, Senhor, e sermos direcionados pelo Espírito Santo. Que a nossa mente esteja ligada ao céu e que a gente nunca mais seja o mesmo a partir de hoje. Que ninguém saia daqui da maneira que entrou, inclusive a mim, Senhor. Em nome de Jesus, não a nós, mas o Senhor. Fala conosco, nos ensina, Senhor, nos direciona. Eu sei que eu não sou nada, Deus. Eu sei que apesar de todo o elogio que muitas vezes eu recebo, tudo é do Senhor. Tudo é para o Senhor e vem do Senhor e volta para o Senhor. E tudo das tuas mãos eu te devolvo, porque tudo é teu. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vimos aqui uma passagem muito séria. Saul era um rei e ele não era um sacerdote.
O único rei e sacerdote é Cristo, Jesus, rei e sacerdote. Jesus pode oferecer sacrifício da mesma forma que pode governar, mas os reis e sacerdotes eram separados. Samuel podia oferecer o holocausto, Saul não. Samuel deu para Saul, eu vou vir em 7 dias, mas ele não chegou, não chegava, e a ansiedade bateu, e o povo começou a sair, e Saul disse, ele falou aqui, né, então eu pensei, se eu não obtive a benevolência do Senhor, eu mesmo vou fazer o sacrifício, e o Senhor vai me abençoar, porque o povo está chegando e eles vão me matar. Irmãos, muitas vezes o problema do ser humano é agir pela sua própria sabedoria. Agir pelo seu próprio eu pensei. Não que nós tenhamos uma fé irracional que não pensa e é levado por qualquer vento de doutrina, mas muito pelo contrário, o nosso pensar deve ser de acordo com as Escrituras. Quando Samuel chegou, os irmãos leram comigo, Samuel chegou e disse, o que você fez? E pelo que o Saul fez, ele não podia oferecer um sacrifício. Ele ultrapassou. É como diz, né? Ele passou o carro na frente dos bois e tomou uma decisão de agilizar a benevolência do Senhor. Irmãos, quem somos nós para tentarmos agilizar as bênçãos, a benevolência e a bênção do Senhor? Não foi só Saul que fez isso. Nós vamos ter exemplos também de pessoas boas, amáveis, amigos de Deus, que também por alguns momentos, algumas circunstâncias, por uma pressão do tempo, por uma pressão do povo, por uma pressão de ameaça, tentaram agilizar a benevolência do Senhor. Um deles, muito amigo nosso, Abraão. Abraão com Sara tentaram agilizar a benevolência do Senhor e geraram um Ismael. Era só esperar, irmãos. Era só esperar, confiando no Senhor. Abraão e Sara também passaram o carro na frente dos bois, e eu quero dizer que eu não estou aqui julgando os irmãos, porque da mesma forma que eles viveram, nós estamos vivendo e não cabe a nós julgarmos, mas a Bíblia está escrita para a gente ler e aprender. Tem um ditado muito bom que diz que o inteligente aprende com seus erros. Errei, não vou errar mais. Mas o sábio aprende com o erro do outro. Ele analisa e fala, eu não vou errar dessa forma. Nós precisamos ter a sabedoria do Senhor de ler e entender sem julgar os irmãos. Eles erraram, tudo bem, mas está escrito para a gente aprender. E Abraão e Sara passaram na frente do tempo. A pressão estava muita, meu Deus, cadê meu filho? O Senhor prometeu um filho, será que Deus esqueceu? Eu preciso agilizar, vai lá Abraão, fica com Agar e me dá um filho. E Ismael, nós sabemos que até os dias de hoje, a briga no Oriente Médio se dá por causa de Ismael e Isaac. A briga é feia até os dias de hoje. Outra pessoa que passou na frente por causa da pressão. Irmãos, eu quero que os irmãos coloquem na mente a pressão. Todos nós vivemos pressionados. Em algum momento da nossa vida a gente é pressionado a tomar uma decisão, mas talvez não é a hora de Deus para essa decisão ser tomada. E a pressão vem com força. É o tempo, mas eu estou ficando velho, Deus. Mas eu vou ser mandado embora. Mas meu marido vai embora. Se eu não for com ele para a festa, para o mundo, ele vai me largar, ele vai embora. E a pressão vem de todas as formas. Cada um tem a sua pressão. Cada um tem os seus desafios do dia a dia. Essa eu queria abrir com os irmãos, que também é muito forte, é Êxodo. Capítulo 32. É uma outra pessoa muito amada por Deus.
muito fiel, mas que também cedeu à pressão. Êxodo 32, 1 e 2, e depois 32 mesmo, 21 a 24. Então, primeiro 32, 1 e 2. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhe Arão: tirai os pendentes de ouro que estão nas suas orelhas, e de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Agora 21 a 24. Mesma coisa, 32, 21 a 24. Moisés desceu, chegou. Perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Disseram-me: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Irmãos, Arão cedeu à pressão do povo. O povo estava louco, perdido, sem saber o que vai ser deles, o que vai ser de nós. Pressionou Arão, e Arão cedeu à pressão. E fez um bezerro de ouro. E o povo adorou. E todo mundo sabe a história. Moisés desceu, ouviu um povo. Gente, o que está acontecendo lá embaixo? É barulho de festa? É barulho de quê? E o povo estava parecendo um bando de louco, adorando uma escultura de ouro que foi feita ali na hora. Esse Deus nos tirou da terra do Egito. Irmãos, muitas vezes a nossa preocupação é saber o que vai ser de mim amanhã. A nossa ansiedade por saber do futuro, saber de tudo. Esse Moisés, o que aconteceu? A gente nem sabe o que aconteceu. Bora resolver do nosso jeito? Esse, muitas vezes, é o que nos afasta do caminho de Deus. A nossa ansiedade em querer resolver tudo do nosso jeito. A nossa ansiedade em querer resolver tudo ao nosso tempo. O tempo pertence a Deus. O que cabe a nós? Termos confiança e fé que Deus sabe o tempo para todas as coisas. Não existe um homem que tentou ser mais rápido que eu. Vou ter que ajudar Deus. Deus está molengo demais. Não existe um que se deu bem no final. Porque se achou altivo, soberbo, sábio demais. A nossa fé, a nossa crença no Senhor nos exige que sejamos humildes na presença de Deus. E que venhamos a crer que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Aquele que conhece o Senhor e o seu poder e a sua fidelidade deve procurar agradar a Deus sempre. Irmãos, por mais que as lutas sejam grandes, por mais que a pressão seja grande, nós devemos procurar agradar o coração de Deus. Se Saul tivesse pensado um pouquinho assim, o exército é de Deus. Se Deus não fizer, quem fará? Se ele tivesse, o tempo está passando, mas eu vou crer porque Samuel falou que ele vai chegar. Irmãos, eu tenho certeza que os covardes iriam embora como estavam indo. E o Senhor venceria aquela guerra de uma forma milagrosa, como aconteceu várias vezes. Uma delas é com Gideão. O Senhor mandou embora os covardes, depois mandou Gideão escolher só quem bebia água de olho, ficou 300 pessoas. E o Senhor fez aquele exército vencer aquela batalha. Por quê? Porque Gideão escolheu crer no Senhor, no seu tempo e na sua forma de lidar com as coisas. Não é no nosso tempo, irmão. Muitas vezes a gente está com o silêncio de Deus e é difícil.
a gente viver com o silêncio de Deus por um momento. Porque a nossa ansiedade de saber os próximos passos, os próximos acontecimentos é grande demais. Mas confiar no Senhor é a chave. Se eu pudesse falar aqui uma coisa bem coach, confiar no Senhor é a chave do sucesso. Confia no Senhor é a chave do sucesso, porque o Senhor não falha. Você quer confiar numa pessoa melhor do que em Deus? Irmão, pode deixar o tempo passar, continua crendo no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Se o Senhor te falou, Ele vai fazer. Confia no Senhor, espera em Deus. Entrega a sua ansiedade, o seu coração e espera até que Deus abra a sua boca e te dê uma direção nova. Te dê um caminho novo, uma nova visão, uma nova estratégia. Até lá, permaneça aonde Deus te colocou. Fica firme, irmão. Fica firme. Atos 5, 28 e 29. Diz assim. Atos 5, versículos 28 e 29. Diz assim. Não nos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Respondeu Pedro aos apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou algumas versões dizem: mais importa agradarmos a Deus do que aos homens. Muitas vezes, e infelizmente, às vezes, nós vamos perder amizades por querer agradar a Deus. E o Senhor vai nos recompensar. O Senhor vai nos recompensar. Nós sabemos qual é o fim de todas as coisas. Devemos nos portar diante das situações conforme a nossa fé e não conforme a circunstância. Se falarmos, se servirmos, tudo o que fizermos deve ser para glorificar a Deus. Não nos guiamos pelas circunstâncias da vida. Você pode dizer para o seu próprio coração: eu não vou me sentir pressionado nessa situação, porque o Senhor está comigo. Você tem princípio. Você tem fé, você tem base na sua fé, você está alicerçado numa rocha que é Cristo, você diz que segue, eu digo que sigo um manual de vida, de instruções da Bíblia, da palavra. Eu sou noiva de Cristo, Ele é o meu cabeça, eu me chamo pelo nome de Deus. Eu preciso não negar a minha fé diante de alguma pressão do dia a dia. Irmãos, muito vale, é muito melhor nós sofrermos as consequências de uma escolha do que agradarmos aos homens. É não mentir quando o patrão pede para você mentir. Olha, parece coisas absurdas, né? Parece assim: eu não vou negar a minha fé. Aí você pensa uma arma na sua cabeça e nega Jesus. E não, nesse ponto eu não nego. Mas e no dia a dia, irmãos? Pequenas coisas. Pequenas mentirinhas. Pequenas decisões. Pequenos eventos. Pequenas escolhas vão nos tirando do foco, que é o caminho para agradar a Deus. Nós precisamos focar no Evangelho, na verdade. A palavra do Senhor não tem curva, ela é reta, é um caminho para o alvo. São decisões pequenas, não são coisas grandes que nos fazem tropeçar, irmãos. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. É num degrauzinho, é num buraquinho na rua, é uma coisa pequena que nos fazem tropeçar, quebrar a unha, quebrar o dedo, virar o pé. É assim espiritualmente, irmãos. Precisamos ter a nossa mente cativa ao Senhor e decidirmos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por mais que seja difícil, irmão, quando a gente estiver ansioso, preocupado, mas Deus, a conta é amanhã, não tem como fazer.
põe um louvor. Enche a sua cabeça de fé. Coloca pensamento de fé. Não estou falando positividade. Eu não estou falando, vou pensar no bem, que vai acontecer o bem. Não é isso. Pensa que o Senhor é fiel. O Senhor é bom e misericordioso. Ele resolveu o maior dos nossos problemas. A salvação é garantida através de Jesus. Hoje eu e a Edilane estávamos conversando de manhã. Uma pessoa que tem a alegria da salvação, é difícil uma coisa abalar ela tanto. Porque todos os problemas da vida, do dia a dia, fica tão pequeno em vista do que você não tinha como se salvar. Eu não tinha como me salvar, eu poderia tentar ser a melhor pessoa do mundo, falharia radicalmente, porque eu não posso me salvar, mas o Senhor me salvou. Ele resolveu o maior dos meus problemas. Você pode levantar suas mãos e aplaudir o Senhor, porque Ele te salvou. Ele resolveu o maior dos seus problemas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! 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 Não existe nada que possa te tirar, irmão, do seu alicerce em Cristo. Não venda, não negocie os seus princípios e a sua fé para agradar homem, empresa, nada. Nenhum relacionamento merece que você negocie para continuar com ele. Nenhuma amizade, nenhum relacionamento amoroso, nada merece que você negocie sua fé e os seus princípios. Quando as circunstâncias se moldarem contra os servos de Deus, contra os seus princípios, contra a sua fé, o cristão deve procurar força em Deus para seguir em frente, sem vacilar e sem medo das consequências. Agora uma coisa, é com a nossa própria força? É na sua própria decisão. Eu decido agora não negociar minha fé. Parte de uma decisão. Parte de uma escolha. Mas para você se manter firme, até para manter firme, irmãos, a gente é tão falho, tão pequeno, que até para manter a nossa decisão nós precisamos do Senhor. Olha, precisamos do Senhor para crer no Senhor. Precisamos do Senhor para decidir permanecer crendo. E precisamos do Senhor para permanecer crendo. Precisamos do Senhor em todo o tempo. E já que não é na nossa força, irmãos, é na força de quem? É na força de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 6. É uma passagem muito conhecida, glória a Deus. A igreja quase que sabe de cor. Quando eu era mais nova, a gente fazia até o gesto assim, da armadura. Coloca o capacete, coloca a couraça, coloca o cinto, coloca o sapato. A gente fazia até assim, é de cor. Mas é viver, né, irmãos? É apossar da armadura. Efésios 6, versículo 10 ao 13, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne ou sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estai, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Já que está aqui, continua. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O Senhor nos dá estratégia santa para vencermos o dia mau, o dia a dia, as astutas ciladas do diabo. Irmãos, a gente não pode pensar que a gente vive realmente no país das maravilhas. Nós estamos em guerra. Dia após dia, guerra, cilada do diabo tentando te fazer tropeçar. Não é parque de diversões. A gente não entrou para a igreja e agora está tudo resolvido. Está resolvida a salvação, mas o dia a dia, para a gente permanecer firme, estamos em guerra. E precisamos vencer. A armadura de Deus não é um ritual que a gente acorda de manhã e fala: agora eu coloco o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça, e agora eu estou revestido, e agora eu posso ir para o mundão. Não. Irmão, é viver com a palavra no coração. É viver com o versículo na cabeça. É viver com a mente alerta. É viver o tempo todo pensando: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, preciso tomar essa decisão, me ajuda. Espírito Santo, Ele é o nosso amigo. Ele está conosco no dia a dia. Ele pode nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Não afasta o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Viva com Ele, amém. Como vencer as situações difíceis, as ciladas? Como? Vestidos com a armadura espiritual, revestivos dos pés à cabeça, orando em todo tempo, orando no Espírito, vigiando em toda perseverança por todos os santos e por todos, e por você e por sua família. Não desista dos sonhos que o Senhor colocou no seu coração. Espere em Deus. Espere em Deus. Você está abatido? Está triste? Está confuso? Não sabe o que fazer? Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É assim que nós vencemos as batalhas do dia a dia. É assim que nós conseguimos vencer as ciladas astutas, irmão. Não são ciladas escancaradas. Cilada é armadilha. A armadilha é escondido. É astuto. É para você não perceber. Por isso que diz, orando em todo tempo. Orando no Espírito, vigiando em toda perseverança. Mais uma vez, eu tenho um receio de dar exemplo da Bíblia quando a pessoa se deu mal. Porque parece que a gente está julgando, mas eu preciso falar. Se Abraão, nesse dia que a Sara falou, deita com a minha serva e dá um filho para mim. Se ele tivesse um pouquinho orado antes, ele ia falar: aparta de mim, sua louca. Igual o Jó falou com a mulher dele, né? Você está falando como uma louca. Apesar de que ela tinha muita dor, ela perdeu os filhos, mas ele foi ligado em Deus na hora. Ele falou: cala a boca, você está falando como uma louca. Talvez, se Abraão tivesse um pouquinho assim, não vou falar conectado com Deus, não, que ele foi chamado amigo de Deus, irmão. Mas naquela hora ali, se ele tivesse falado assim: jamais, você está doida, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Calma seu coração, mulher, vai lavar vasilha. Qualquer coisa que ele falasse ia tirar ela de cabeça, mas não, ele foi lá, bora. Ismael nasceu. Tentou agilizar a obra de Deus. É cilada, irmão, é cilada. É tentação, é astuto, é pequeno, é sorrateiro, é
imperceptível para quem não está ligado em Deus. Nós não podemos ceder à pressão do tempo, da ameaça, da dor. Mas está doendo, Deus, eu preciso resolver isso, está doendo. Aguenta, irmão. O Senhor é maior. O Senhor é forte. O Senhor, seu Deus, é o Criador do universo. Irmão, Ele não perdeu. Deus não perdeu as contas de quanto que a terra tem que girar por hora para a gente viver. Deus não perdeu as contas de quanto que a lua tem que estar distante para a gente ter vida, de quanto que o sol não pode queimar a gente, de quanto que tem que ter oxigênio, atmosfera. Deus não perdeu o peso do ar. Deus não perdeu como que o sangue circula no corpo. Deus não vai perder você. Deus não vai deixar você perder se você confiar no Senhor. E eu tenho uma coisa a mais para te dizer. Nem sempre o que você espera é o que Deus tem para você. Às vezes a vitória é diferente, mas você pode ter certeza que é melhor. Pode ter certeza que é melhor. Às vezes nós esperamos A, Deus te dá B, e daqui uns anos você vai falar, graças a Deus que Ele me deu o B, não me deu o A. É assim que um crente vive, gente, igual um louco. É assim que o crente vive. Parecendo um ET nessa terra, porque assim, a gente não é dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. A gente vive como um ETzinho nessa terra, igual um bando de louco, crendo num Deus invisível, mas que é verdadeiro, único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Ele é bom o tempo todo. O Senhor nos ama, nos corrige, nos ensina, nos capacita, nos direciona. Fique em silêncio também para nos tratar. O Senhor é um paizão. E nem sempre Ele vai explicar para a gente o porquê das coisas. Sabe o que pegou aqui para Saul? Porque ele não sabia. E quem diz que a gente tem que saber, irmão? A gente só tem que crer. Ele não sabia, o povo começou a dizer, tá? Ele foi ficando sozinho, cadê Samuel que não chega? Eu vou ter que resolver. Um pouquinho de obediência faria com que Saul não perdesse o seu reinado. Foi um teste de obediência. E se a gente estiver passando por um teste, irmão? E se a luta que a gente estiver passando hoje for um teste de Deus, você precisa ser aprovado. E é só com obediência. Deus quer um coração obediente a Ele. Independente do que você vai sofrer por causa da sua obediência, lá na frente a sua recompensa vai ser com Deus. Não adianta, irmãos, sermos elogiados, bajulados, queridos, amados, recompensados nessa terra, porque fazemos o que esse mundo espera de nós. E chegarmos lá, o irmão Aguinaldo falou hoje de manhã, a pior notícia que uma pessoa pode receber é Deus falar, aparta de mim, eu não te conheço. Teve uma vida toda com aparência de crente. Crente no sentido que eu estou dizendo de crer, crente de crer. Uma vida aparente. Eu creio no Senhor, minha fé, eu tenho uma fé, mas não obedece. Obedecer a Deus é sacrificar, irmão. Sacrificar a sua vontade. Sacrificar seu eu. Sacrificar aquilo que você acha que é certo. Se Deus falar não, é não. Em compensação, se Deus falar sim, você não quer, é sim. Obedecer a Deus arrebata o coração dele. Porque a obediência é uma fé. Irmão, obedecer é ter fé em Deus. José não cedeu à pressão. Enquanto eu não gosto de dar exemplo de quem fez errado, eu gosto de dar exemplo de quem fez certo. José não cedeu à pressão. Ô, gente, o José é tão, assim, abaixo de Deus. É claro que Deus que deu a força, mas a história do José é incrível. Ele era filhinho
ele era bom. Bom, assim, o melhor que ele podia ser, dava o seu melhor. Ele virou escravo, dava o seu melhor. Ele virou prisioneiro, era o melhor prisioneiro. Ele virou governador, era o melhor governador. Por quê? Obediência. Outra pessoa que não cedeu em meio a tanta pressão, que esse sofreu pressão. Se a gente pensa que a gente é os louquinhos de Jesus, tem um que é loucão. Noé. Gente, você pensa em Noé, no meio daquele mundo tenebroso, que não é nem nas hastes celestiais, não, é na terra mesmo. Tenebroso. O mundo era mau, ninguém amava Deus. E ele louco, construindo uma arca que Deus mandou e nem nunca tinha chovido. O povo nunca viu uma chuva. O que é chuva, pelo amor de Deus? Vai chover o quê? E ele construindo a arca dele, 100 anos construindo, e a chuva caiu. Quem foi salvo? Quem obedeceu a Deus. Se você pensa se a gente pensa que a gente vive pressão, o que Noé viveu, irmãos? O que Noé viveu? Eu fico pensando na esposa do Noé. Meu Deus. Meu marido tá doido. Vão lá, homem, vão lá. É para comprar mais prego, é para fazer tá bom. Porque, né, as mulheres antigamente eram mais obedientes um pouco do que hoje. Então, elas apoiavam mais um pouco o marido nas loucuras. Mas ele estava lá, a família inteira sofrendo pressão. Os filhos, que vergonha, gente, os meninos adolescentes. Tem uma vergonha da gente levar na porta da escola. O meu ainda não chegou nessa fase. Ele ainda me beija, me abraça. Te amo, mamãe. Eu estou curtindo essa parte, porque eu sei que logo ele vai falar, mãe, você me deixa na esquina. Estou esperando essa fase chegar. Mas você pensa, os filhos do Noé, que pressão que eles não viveram. Mas eles conheciam o pai que tinha. O pai tinha comunhão com Deus. Por isso que creram. O pai tinha obediência e fé. Por isso que a família foi junto. Daniel não cedeu à pressão. Irmão, o que é ser jogado na cova dos leões? Irmão, o que é? O que é você dormir com os leões? Gente, a gente vai no zoológico, você não pode chegar nem perto da grade. O que é você passar uma noite com os leões porque você não cedeu à pressão? Você orou e o rei falou para não orar. Não cedeu à pressão porque tinha fé, tinha princípio. Irmão, eu quero, assim, através do Espírito Santo, te encorajar nessa noite. Se você está vivendo uma pressão, não ceda. Não se entregue, não ceda à pressão de nada nem de ninguém. Confia no seu Deus, segura na mão dele e vai. Sadraque, Mesaque e Abednego não cederam à pressão, a ponto de ser jogado no fogo. Tantas vezes a gente é pressionado tão pouco e acha que é demais. Estou numa pressão, irmão, estou numa pressão. Foi parar na fornalha e viver um maior milagre que um ser humano pode viver. Passear no fogo, não sentir nem cheiro de queimado. Irmão, a gente fica aqui nessa fumaça de lagoa, só o cabelo já cheirou, já acabou. Eles passearam no fogo e não sentiu o cheiro neles. Pelo contrário, o fogo que os pressionava arrebentaram as cordas. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarão. Crê no Senhor. Precisamos crer. Outra pessoa que não cedeu à pressão e ainda denunciou o pecado, João Batista. Teve a sua cabeça colocada numa bandeja, porque não cedeu à pressão do tempo, nem do rei, nem de ninguém. Ele cria no Deus dele, ele sabia que o Messias já estava aqui, e muito mais rápido ele foi. A Bíblia diz que na terra não existe homem que foi maior que João Batista. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que a Bíblia diz também que no reino do céu o menor é maior do que ele. Então, se você é do reino, se
você é do reino, o Senhor te capacita a vencer suas pressões, a vencer suas dificuldades, as suas tentações, as suas faltas de resposta. Vença a ansiedade. Os apóstolos não cederam. Cada um deles morreu por Cristo. Não sei falar como que cada um morreu. Alguns a gente sabe, Pedro, de cabeça para baixo, o mais comum que a gente sabe pela história. O outro foi puxado por cavalos, cada cavalo puxou para um canto, rasgou, o outro por espada, o outro decapitado, o outro morreu lá na ilha de Pátimo sozinho, até viu o Apocalipse. Cada um não cedeu à pressão. E o melhor e maior servo de Deus, você vai abrir comigo em Hebreus. Nosso maior exemplo de obediência, de pressão, de vencer, de vitória. Hebreus 12, versículo 2. E olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus venceu a morte. Jesus suportou a cruz. Muitos disseram: pula daí, você não é o rei. Gente, se fosse qualquer um de nós, eu vou mostrar para esse povo agora, eu desço. Mas Jesus não sofreu e não cedeu à pressão e à tentação. Ele amou e ainda disse: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O amor dele, e olha, sabendo o gozo que se lhe estava proposto, ou seja, sabendo a recompensa que ele ia ter, ele ia sentar à destra de Deus, ele não cedeu. Ele não cedeu. Jesus não cedeu. Jesus não cedeu. Obrigado por não ceder, Jesus. Obrigado pela salvação que nos alcançou. Obrigado pela graça, Senhor, que nós não somos merecedores nenhuma vírgula do teu amor. Porque Ele não cedeu. Você pode não ceder. Porque Ele nos fortalece, Ele nos fortifica, Ele segura a nossa mão, irmão, é Ele que nos sustenta, a nossa rocha é Cristo. Não ceda. Eu gostaria que você, com a sua Bíblia, ficasse de pé e você abrisse comigo o último livro da Bíblia. Graças a Deus, na última página a gente vence. Apocalipse 12, versículo 11. Isso. Diz assim, eu vou esperar vocês todos abrirem, porque o Senhor está nos fazendo um convite hoje. Confia em mim. Confia no meu poder. Confia na minha sabedoria. Confia no meu tempo. Confia na minha maneira de fazer. Confia na minha palavra, na minha promessa. Confia no que tem reservado para você. Não ceda na pressão. Apocalipse 12, 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Irmão, que paradoxo! Morte e vencer na mesma frase? Eles venceram, não amaram as suas vidas até a morte. Estranho, né? Morreu e venceu? Irmão, essa vida é passageira. O que nos importa é o que vem depois. O que nos importa é a recompensa que receberemos por obedecermos e não amarmos a nossa vida mais do que a Deus.
Esses irmãos aqui não negaram Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. É um convite que o Senhor faz para mim e para você hoje. Não ame tanto assim a sua vida. Não ame tanto assim a sua vida a ponto de negar a fé. Ame mais o Senhor. Ame mais as Escrituras. Ame mais a obediência a Deus. Ame mais agradar o Senhor do que a você mesmo. Ame mais agradar o Senhor do que aos homens. Ame mais o Senhor. Ele é soberano. Ele é soberano. Você pode colocar as suas mãos no seu coração e você vai cantar essa canção. Você vai colocar todo o seu coração e vai dizer: Senhor, me ajuda, segura a minha mão, eu não quero ceder. Desde Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus tem criatividade, está no controle. Deus tem criatividade, está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Irmão, se você é uma pessoa que está aqui nessa noite, você cedeu. Você cedeu, como muitas vezes fazemos, somos humanos e erramos. Eu quero te dizer que tem graça separada para você. Tem perdão separado para você. Se você de coração se arrepender, se você de coração confessar o seu pecado a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, limpar as nossas vestes e dar uma nova história. Não desanima, porque talvez você tenha cedido. Ore ao Senhor, se arrependa, confesse o seu pecado e começa de novo. Começa de novo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são eternas e é a causa de não sermos consumidos. Eu quero que você ore no seu lugar. Entrega o Senhor a sua vida, o seu coração, a sua família, as suas decisões que você precisa tomar e que você já tomou até aqui. Ore ao Senhor, entregue o seu coração a Ele. Seja humilde na presença do Senhor e ore como uma pessoa verdadeira e sincera para aquele que conhece o seu coração. Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui como servos do Senhor, sabendo que nada somos e que nada podemos fazer. Em nome de Jesus, opera em nós a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nos cura nessa noite. Cura o nosso coração, lava as nossas vestes, purifica-nos do nosso pecado, Senhor. Em nome de Jesus, nos arrependemos, pedimos a tua ajuda, Senhor.
é soberano, meu Deus, meu Deus, Só os é teus soberano. Vem, Senhor. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta vida. Aleluia. Traz de volta vida. Me traz de volta vida. E me traz de volta vida. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Mais uma vez, irmãos. Soberano, Senhor. É soberano, o meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu tinha que vir aqui falar isso. Essa música, gente, essa música, assim, acho que meu marido até chorou, porque ele sabe do que eu estou falando. O terceiro infarto que ele teve, que muitos irmãos aqui lembram, que ele foi para Oliveira, lá dentro da sala, quando ele foi fazer o último desentupir, o último stent, não deu para desentupir. E quando eles forçaram a veia, ele teve 3 paradas cardíacas. E nessas 3 paradas cardíacas, a última médico falou, não tem condições mais, agora acabou. Ele morreu. E eu sentada, gente, lá de fora, que eu já tinha orado, eu conto essas pessoas até rir. Eu estava sentada lá na salinha, esperando, já tinha orado, voltei, sentei. Vocês sabem o que eu estava assistindo? A Era do Gelo. E meu marido morreu lá dentro. E passava médico, passava enfermeiro, eu pensava assim, mas deve ser assim mesmo, porque cirurgia é assim mesmo, né? E era muito perto de mim, só que não dava para me ouvir nada, ainda tem um problema de surdez, né? Aí que eu não ia ouvir mesmo. Mas quando o médico falou, o cardiologista que operou meu marido falou para todos que já estavam lá, ele morreu, acabou, nós não temos mais o que fazer, ajeitar ele, tirar a aparelhagem dele e comunicar com a esposa que está sentada ali fora. Aí, gente, foi como essa música, o coração dele parou. Mas Deus falou, não está na sua hora. E Deus soprou nas narinas do meu marido, porque nós dois somos... Glória a Deus. Eu sou testemunha viva. E a médica falou assim, não, doutor, o senhor não vai, eu não vou dar ele como morto, não. Ele está morto, tá, mas o senhor deixa eu tentar mais uma vez? Ele falou assim, você pode tentar, mas vai ser em vão. E já começaram todo mundo a tirar as roupas, né, e experimentar, porque ele já estava morto. Aí Deus falou com ela, vai que dessa vez você vai conseguir. E ela foi, ela pegou uma seringa com agulha, ela colocou uma adrenalina e ela aplicou direto no coração dele. Coisa que eles já tinham feito, mas não com tanta intenção como ela. Ela pegou e com muita força no coração do meu marido. Ela bateu, Deus socorro e ele voltou à vida. Hoje está aí, essa porta só agradecer mesmo. Esse pedaço dessa música, glória a Deus, foi para ele, porque o que falou aconteceu com ele, gente. E graças a Deus está aí.